O mês de agosto tem sido uma montanha-russa para o mercado de criptomoedas. A gente começou o mês com uma pequena correção, em seguida a gente teve nova máxima histórica no Bitcoin, que foi seguida por mais uma queda. Neste último final de semana tivemos novas máximas históricas para o Ethereum e também uma baleia que vendeu 24 mil Bitcoins, trazendo o mercado para baixo novamente. Mas o mais interessante desse movimento é que essa venda foi feita pela Hyperliquid, certo? Então o mercado de DeFi está incrível, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa para acontecer, e nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhadinha então nos principais acontecimentos do mês de agosto e também a minha expectativa para os próximos meses e como que eu estou me posicionando. Esse vídeo aqui é mais um vídeo da nossa série Análise das Métricas do DeFi, onde a gente dá uma olhadinha nos dados gerais do ecossistema de DeFi e depois conversa também sobre o que está acontecendo e boas oportunidades no espaço. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, fica comigo até o final desse vídeo, e se você ainda não me conhece, eu sou o Fernando, seu Crypto Brother, e bora então para o conteúdo. Então o primeiro dado que a gente sempre dá uma olhadinha aqui é o TVL total em aplicações de DeFi. Então quanto dinheiro que tem aí no meio das finanças descentralizadas. Atualmente esse valor está em 156 bilhões de dólares, e se a gente for dar uma olhadinha ali nos primeiros valores dos primeiros vídeos que eu gravei dessa série, eles estavam por volta de 110, 115 bilhões. Então em 3 meses foram adicionados aí 40 bilhões de dólares em aplicações de DeFi. Isso é um número bem expressivo, certo? E claro que parte disso tem a ver com a valorização dos tokens, mas também novo dinheiro está entrando no meio de DeFi, certo? E outro dado que mostra isso é justamente o de stablecoins, certo? Então, market cap de stablecoins, quando eu comecei essa série, estava por volta ali de 230 e poucos milhões de dólares, agora já estamos em 277 milhões de dólares. Então, mais 30 bilhões aí de dólares que foram adicionados em apenas 3 meses. E junto a tudo isso, né, a gente tem aí o estímulo da aprovação do Genius Act, toda a regulamentação que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos. Então, isso é muito positivo e é muito interessante ver esses dados. E eu mesmo acredito que até o final deste ano a gente já vai ter mais de 300 bilhões de dólares emitidos em stablecoins. Outro dado interessante que a gente costuma olhar aqui é a dominância de cada uma das diferentes blockchains, certo? A gente pode ver aqui um aumento na dominância do Ethereum, certo? Que agora está com quase 60% de todo o dinheiro depositado em DeFi, e aqui no gráfico da direita, né, a gente consegue ver aí essa curva aí na mancha azul, né, mostrando o Ethereum ganhando mais dominância. Isso tem muito a ver sim com a valorização do token ETH, mas também de outras coisas que estão acontecendo dentro do ecossistema que eu vou estar mostrando para vocês agora. Bom, então para começar a falar de oportunidades, então eu quero começar falando sobre o Ethereum. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é sobre RWA, Real World Assets, né, ativos da vida real tokenizados na blockchain. O primeiro dado interessante que eu quero mostrar para vocês aqui é que se a gente for buscar ali, ó, agosto do ano passado, certo? 26 de agosto, mais ou menos a mesma data, tínhamos 6 bilhões em TVL, certo? E hoje em dia a gente já está aí com 14 bilhões, então a gente dobrou o tamanho do mercado de ativos do mundo real na blockchain, certo? Então o tamanho do mercado de RWA, a gente dobrou ele no último ano, certo? E aqui o que eu acho interessante de ver é isso daqui, ó. Se a gente filtrar apenas pelo Ethereum, dos 14 bilhões, 11 bilhões estão acontecendo no Ethereum. Então ele é a casa para o mundo do RWA, certo? É o principal blockchain onde está sendo construído as aplicações de RWA, que para mim vai ser um mercado simplesmente gigantesco. Outro dado interessante da gente olhar aqui, ó, stablecoins, como eu falei aí, ó, market cap de 277 bilhões, se a gente for olhar quanto disso está no Ethereum, são 143 bilhões, então mais da metade de todas as stablecoins também estão no Ethereum, certo? Então não é à toa que o Ethereum tá com essa gigantesca valorização que a gente tá vendo, e eu espero sim mais alta para o Ethereum, certo? Ele bateu uma nova máxima histórica no final de semana e eu acredito que tem muito mais potencial para ir além nos próximos meses, certo? E por que que eu tenho essa perspectiva? São por alguns motivos. O primeiro deles são empresas de tesouraria de Ethereum que estão acumulando quantidades absurdas desse ativo, certo? Então o Tom Lee com a Bitmine tá com muita grana colocada em Ethereum e tá fazendo muito lucro aí com essa última pernada. Temos aí já mais de 13 companhias, né, de tesouraria de Ethereum, certo? Com destaque aí para Bitmine em primeiro lugar, como eu falei, Sharplink também, cara, com mais de 500 mil Ethereum, certo? Mais de bilhão de dólares em Ethereum dentro dessas tesourarias, mas não só isso, temos também entradas absurdas de capital via ETF de Ethereum. Então aqui, ó, tivemos no dia 11 de agosto aí mais de 1 bilhão de dólares entrando somente via ETF, seguido por mais de meio bilhão, 700 milhões aí, muita grana entrando via ETF, certo? E também se você está utilizando a rede do Ethereum, você pode perceber que depois da atualização Pectra, realmente ficou mais barato, ficou mais rápido, ficou muito melhor de utilizar a rede, fora que para investidores institucionais, certo? Aqueles que querem criar alguma solução em blockchain, você utilizar o Ethereum para construir a sua própria Layer 2 é uma ótima opção, porque você vai ter bastante controle sobre o que você quer que funcione, sobre como organizar e comandar, assim, orquestrar todo o funcionamento da sua própria blockchain, certo? Assim como a Coinbase tem ali a rede da Base.
Mas não só isso, você está aí na blockchain mais consolidada, né, que tem mais tempo de mercado e está confiando então na segurança da rede, que é a mais antiga e maior que a gente tem no mercado atualmente. Bom, então sobre Ethereum era isso, mas eu quero aproveitar o gancho então também para falar para vocês sobre o EtherFi Card, certo? Porque eu estou utilizando esse cartão e a cada vez eu vejo mais coisa interessante acontecendo por aqui. Inclusive a gente fechou uma parceria com eles, onde quem estiver abrindo uma conta com o nosso link de referência, depois de você gastar os seus primeiros $1000, você vai ganhar $50 extras em cashback, certo? Então só para mostrar rapidinho o que está acontecendo aqui com o meu cartão, certo? Tô gostando muito de utilizar, mas eu mandei aqui um tanto de Ethereum para essa plataforma e coloquei os meus gastos no Borrow Mode, certo? O que isso significa? Que hoje em dia eu estou gastando dinheiro, né, pagando pelas minhas contas, pegando empréstimo em cima do meu Ethereum, beleza? Então depositei aqui $600 em Ethereum, certo? Se eu colocar aqui para ver o modo colateral, posso pegar empréstimo em até 50% em cima do meu Ethereum, certo? E eu pago 4% ao ano em cima desse empréstimo, e essa é uma maneira de eu gastar, certo? E além disso, então, gastando esse dinheiro, eu ganho aí 3% de cashback ao mês. Esse mês já ganhei quase $10 de cashback, e além disso, a EtherFi também está sempre com campanhas. Então, além disso, eu tô ganhando aqui 0.7 tokens EtherFi nessa primeira pool, 3,80 tokens EtherFi nessa outra pool, e de outras promoções eu já ganhei mais dinheiro, como essa daqui que eu ganhei 17 tokens EtherFi, que eles valem mais de $1 aí. Então, cara, por todo lado você está ganhando dinheiro por utilizar esse cartão aqui, certo? Bom, e aí outra coisa interessante que eu quero falar desse cartão, que eu percebi aqui como uma grande oportunidade, é sobre o Liquid USD, certo? Então isso aqui é uma aplicação em dólar, onde eles depositam seus dólares em aplicações de DeFi e conseguem te trazer um lucro que já variou aí de 9% ao ano e hoje em dia está pagando 13% ao ano, certo? Então vamos supor que você deposite seus dólares aqui, ganhando 13% ao ano, e você vai poder pegar empréstimos aí em até 80% desse valor e vai gastar aí dólares pagando 4% ao ano. Então vamos supor que você fosse gastar aí o seu dinheiro, ao invés de você gastar, você deposita ele no Liquid e pega um empréstimo em cima dessa grana, você está ganhando aí 7% ao ano, né? Tirando esses 4% que você vai pagar em um dinheiro que você não teria, que você já teria gasto, certo? Então isso aqui é muito interessante, parece até um bug no sistema, fora que além disso você está ganhando cashback em cima dos seus gastos, certo? E ainda por cima, airdrops aí de token de EtherFi simplesmente por estar utilizando esse cartão. Cara, é uma experiência muito boa, eu tenho utilizado ele bastante aqui no Brasil, qualquer lugar que aceita Visa aceita esse cartão, e isso também no mundo todo. Tem alguns países que tem restrição, mas é um cartão que você pode utilizar para gastar stablecoins, pegar empréstimos de suas criptos no mundo todo, em qualquer lugar que aceita Visa, salvo algumas exceções, certo? Detalhes que eu quero deixar aqui importante também, se você for utilizar esse cartão, é quando você for pagar, sempre escolher a moeda local, certo? Então se você está no Brasil, pagou, a maquininha vai te perguntar se quer pagar em dólar ou real, escolhe real, porque senão existe uma taxa maior em cima das suas transações. Quando você seleciona a moeda local, essas taxas não existem, né? São mínimas, até porque o cashback cobre, se eu não me engano, são 0,15% de taxa, certo? Então muito pouco, isso ainda ganha 3% de cashback. Então muito interessante, cara, tô adorando utilizar esse cartão, queria passar essa informação para vocês também. Mudando de assunto agora então, vamos falar de Bitcoin e dessa venda de 24 mil Bitcoins que aconteceu nesse comecinho de semana e que fez com que o mercado caísse aí $4.000, né, de valor no Bitcoin em poucos segundos. Isso aconteceu aqui então utilizando a infraestrutura da Unity, certo? Que é uma bridge da Hyperliquid, que a gente já vem falando aqui no canal, que vê um ótimo potencial de airdrop para esse projeto, e a própria Hyperliquid para fazer essa venda, né? Então, para mostrar aqui o que a Unity postou, né? Eles falaram aqui, ó, que querem ser 100% claros, né, em relação a isso. Eles não sabem quem é o usuário que fez essa transação, certo? Porém, ele enviou aí mais de 19 mil Bitcoins, que estão avaliados aí em mais de $2 bilhões pela infraestrutura da Unity, né? Então, usando a bridge deles, enviou para a Hyperliquid, e com isso, ele usou essa grana aí para comprar Ethereum, aí bastante Ethereum, quase $2 bilhões, beleza? Isso fez com que a Hyperliquid tivesse um novo recorde no mercado de negociações spot. Então aqui, se a gente for olhar, ó, a média normalmente seria ali na casa dos $1 bilhão, certo? Nos últimos 2 dias a gente teve aí quase $4 bilhões sendo negociados no mercado spot da Hyperliquid, certo? E a Hyperliquid é simplesmente um projeto muito bom, muita oportunidade de airdrop. Meu irmão inclusive acabou de deixar um vídeo aqui mostrando as principais oportunidades de airdrop que a gente vê nesse ecossistema. Então se você ainda não viu, confere lá e já participa, porque a gente vê muito potencial aí nesse ecossistema, certo? E é muito legal ver isso daqui, cara. Eu acredito que a Hyperliquid pode sim engolir a Binance daqui a um tempo, crescer cada vez mais, porque é simplesmente uma ferramenta muito boa e descentralizada, certo? Então, imagine esses Bitcoins, se o cara quisesse vender, ele ia fazer o quê? Enviar para uma corretora centralizada, alguma coisa assim. Hoje em dia ele consegue fazer no meio descentralizado graças a Hyperliquid. Muito legal isso que aconteceu, certo? E outra coisa que eu acho legal de destacar nesse sentido é que aqui a Hyperliquid tem um sistema de
compra de buyback, certo? Então eles compram tokens de volta no mercado com as taxas que são geradas. Então aí, ó, nessa transação aí bilionária, 4 milhões de dólares foram gerados em taxas, certo? E outra coisa que é legal de destacar desse caso é que a Hyperliquid usa o que foi gerado em taxas para comprar de volta tokens Hype no mercado, certo? Então aqui, nessa transação bilionária, mais de 4 milhões foram gerados em taxa, certo? Isso foi utilizado para comprar de novo tokens Hype a mercado. E a própria Unity, que também gerou taxas na sua bridge, né, na transação, utilizou essa grana também para Hype Buybacks. Então isso é muito interessante e impulsiona o preço do token Hype para cima, porque acaba tirando parte dos tokens de circulação. Bom, então aproveitando que estamos falando de Hyperliquid, eu quero mostrar uns dados aqui que eu acho interessante de olhar também. Então isso aqui é a quantidade de volume negociado em plataformas descentralizadas de perpétuo, certo? E essa mancha grandona aqui azul é a Hyperliquid, então a gente pode ver aí a dominância dela gigantesca, acima aí da metade, certo? 65%. E se a gente descer aqui, a gente tem uma comparação também da Hyperliquid com a Binance, certo? Então olha aqui o tamanho do mindshare aí que a Hyperliquid está conquistando, certo? Então aí 13% já, e esse número eu acredito que só tende a crescer. E aqui também na negociação spot a gente conseguiu ver uma curva maior aqui, apesar de ainda não ser uma dominância tão grande, a gente vê mais pessoas negociando aí spot na Hyperliquid. E uma coisa que pode vir aí futuramente para esse projeto também é negociação de ações on-chain. Então, cara, Hyperliquid simplesmente eu acho que vai dominar esse mercado aí, até porque cripto tem muito mais a ver com o meio descentralizado do que com corretora, certo? Então cada vez quando for mais simples aí o onboarding e mais coisas úteis forem adicionadas aí na plataforma, eu só vejo potencial para ela continuar crescendo, beleza? Agora vamos dar uma olhadinha então nas minhas expectativas para os próximos meses, beleza? Então aqui eu tenho o gráfico do preço do Bitcoin versus o M2, liquidez global, que ele tende aí a acompanhar muito bem esse movimento aí com certo delay. Então assim, o M2 a gente coloca ele mais ou menos 2 meses e pouquinho à frente, certo? E o Bitcoin tende a acompanhar muito bem esse movimento. Então agora, nesse momento a gente estaria aí numa tendência de alta, poderia ter até um pico aqui, certo? E se a gente for olhar essa data, seria aí mais ou menos na metade de setembro, uma queda, certo? Então o que eu espero? Eu realmente esperava que o final de agosto seja um momento positivo, então acho que a gente pode ter alta ainda no curto prazo, e inclusive nessas quedas aí que a gente tem, acho que são boas oportunidades para estar comprando mais, fazendo um DCA, se posicionar. Porém também pode ser que o mercado esteja antecipando esse movimento, já que todo mundo está de olho nesse gráfico e que a gente tem uma correção mais acentuada já agora, beleza? Então o que eu faria? Eu não teria desespero nenhum, não acho que acabou o ciclo nem nada, mas estaria aproveitando essas quedas para me posicionar. Então teria caixa guardado, vou comprando aos poucos, porque quero estar posicionado, acho que pode ter ainda mais um rally de alta no curto prazo. Quando tiver cortes em juros no mês de setembro, coisa que a gente tem uma expectativa muito grande, até pela fala do Powell na sexta-feira, certo? Que realmente também estimulou o mercado no início do final de semana, certo? Então vamos ter juros, corte de juros provavelmente, muito provavelmente, no mês de setembro. Isso é algo que momentaneamente deve dar um gás aí pro mercado, porém historicamente também, no momento em que os juros são cortados, tem uma queda em seguida, até porque essa liquidez não vai entrar imediatamente no mercado, provavelmente 1-2 meses depois isso realmente começa a refletir aí nos mercados. Então, cara, pro final do ano a minha expectativa é ultra bullish, cara. Vejo muito mais alta pela frente, vejo novas máximas históricas, principalmente por esse gráfico que teve essa queda, teve essa correção, está voltando a crescer. Em outros gráficos, como o da Cross Chain Capital, que eles calculam o M2 de uma maneira um pouco diferente, eles também veem a liquidez ainda em expansão, então tem mais espaço para esse mercado subir. Porém, nesses próximos meses, agosto, setembro, outubro, eu estaria de olho, porque pode ser que a gente tenha uma correção um pouco mais severa, e eu aproveitaria esse momento justamente para me posicionar para um grande rally no final do ano. E no curto prazo, então, tomaria cuidado, não entraria em nenhuma loucura de alavancagem e tal. Tomaria cuidado, teria caixa para me posicionar. Tenho essa expectativa aí, então, para os próximos meses. Bom, então para esse vídeo era essa ideia que eu queria trazer para vocês. Tô muito de olho principalmente nas Big Caps, certo? Tem muita coisa interessante acontecendo de regulamentação, de coisa legal aí nos Estados Unidos, e vários projetos, principalmente os maiores, devem se beneficiar. Por exemplo, a Chainlink também, que criou a Chainlink Reserves, onde eles usam a receita gerada para comprar tokens links e armazenar eles em uma tesouraria. Então isso é muito positivo também para a valorização do token. Vocês podem ver que a Chainlink se valorizou mais 50% nas últimas semanas também, muito em função disso, certo? Então tem muita coisa legal acontecendo, focaria nos projetos grandes, porque vejo muito potencial para eles em diversos sentidos. Se você quer ficar por dentro também dessas atualizações, coisas mais relacionadas a mercado, o que está acontecendo no cenário macroeconômico, pode acompanhar a nossa newsletter, o link vai estar aqui na descrição, junto também com o link para você montar o seu InterFi Card, para você participar e criar uma conta na Hyperliquid, certo? Então se você quer estar aproveitando essas oportunidades, confere os links aí na nossa descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo,
Vou trazer mais conteúdos como esse aqui sempre que eu ver atualizações importantes aí para passar para vocês. Então por hoje fico por aqui, valeu e até uma próxima.